Ok, estamos aqui em mais um Notsul Digital, o nosso jornal, de onde podemos trazer entrevistados, empresários, pessoas da comunidade, quem é notícia, está aqui conosco, sempre com um bom assunto, crescimento da nossa região e principalmente você, que é o nosso maior objetivo, levar a informação até a você, cidadão. E hoje vamos falar sobre um assunto que certamente está tirando o sono de muita gente. E não é só empresário, não. Nós temos uma preocupação muito grande, principalmente com a questão do emprego e renda. O que vai acontecer com o Brasil a partir do dia 1º de agosto? Estamos aí há 10 dias do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. E nada melhor do que receber um time que sabe tudo. E, claro, não sabemos tanto que não podemos aprender, e não sabemos tão pouco que não podemos também ensinar. Vai ser uma troca de ideia e, com certeza, a sua audiência faz com que o nosso programa possa ter ainda mais sucesso. Ao meu lado, ele, nosso diretor, jornalista, proprietário do Notsul, nosso querido Fernando Silva. Obrigado. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de novo, né? Segunda visita já, virando frequência aí. Estamos à disposição. E sempre muito bom, né? Ver que dá até um nervosinho, né? Demorei a falar o nome Fernando, porque eu estou aqui me tremendo todo, porque a partir de 1º de agosto, será que a cobra vai fumar? Né? É a expectativa que ninguém quer que se cumpra, né, Miguel? E aí, cara, é um prazer muito grande estar aqui nessa oportunidade. O Notsul se comprometeu a fazer essa sequência de materiais, então ontem mesmo a gente lançou uma timeline com algumas informações, a gente tem coberto muito o assunto. E aí a ideia agora é regionalizar e aí a gente está muito bem acompanhado. Não dá para trazer todo mundo de uma vez só, então somos privilegiados em estar aqui com essas duas figuras que vão nos ajudar a desmistificar isso aí, entender um pouco melhor o cenário e tentar ajudar o empresário em como resolver, né? Ou pelo menos ter um panorama de o que ele pode ou não pode fazer no processo. Exatamente. Né? Obrigado pelo convite. Imagina, para nós é uma honra, uma satisfação muito grande. A gente sempre aprende muito com você, meu querido Fernando. Aqui à minha frente, ele, um velho amigo, né? Uma pessoa que a gente, sempre quando a gente fala em mercado, investimento, como é que está o comércio, a gente nunca deixa de falar em Valmor Jung Júnior, nosso sempre homem forte da Câmara de Dirigentes Lojistas, alguém que a gente tem assim como uma grande referência daquilo que está e como está o mercado. Valmor, que prazer, que honra estar com você aqui. É um grande prazer estar com você, Miguel, Fernando, é um prazer estar aqui. E o problema é o momento. A gente queria estar falando com tantas outras coisas, temos tantas coisas boas para falar do momento que a gente está vivendo, tanto no Cindy Lojas, onde eu sou hoje, estou como presidente do Cindy Lojas e hoje também como diretor executivo da CDL. Temos tantas coisas boas acontecendo na cidade, com os nossos associados, e agora a gente está prestes a falar sobre um assunto que pode impactar de uma forma tão negativa, vamos dizer dessa forma, a todas as nossas empresas, aos nossos empresários, porque nós saímos há poucos anos de uma pandemia e estamos prestes a entrar em outra. Eu acho que, meio que resumindo, é isso que nós temos que estar preparados, preparados para que a gente possa realmente traçar um rumo onde nós não podemos perder a mão. E queira ou não queira, eu até faço essa comparação, porque o varejo, aquilo que a gente representa, é um dos primeiros a ser afetado e é um dos primeiros a que tem que se adaptar a esse novo modelo de economia. Perfeito, Valmor. Que comparação interessante.
Saímos de uma pandemia e estamos prestes a entrar em pandemia outra econômica. Que lá nós conhecemos, passamos a conhecer o vírus. Né? Exatamente. Aqui à nossa frente também, Sérgio Cachoeira, nosso carinhosamente chamado de Serginho Cachoeira, porque já temos novidade com ele no Notsul, né? O nosso spoiler aí, muito conhecimento, ele que é assessor de investimentos e vai poder trazer tecnicamente o que isso pode gerar, quais as consequências, tá certo esse tarifaço? Muitas perguntas e as respostas estão assim um tanto quanto desencontradas, mas certamente nesse nosso bate-papo e com a sua participação, Sérgio, vai ser importantíssimo. Boa tarde, pessoal, grande prazer estar aqui com vocês e para falar de um tema tão importante aí para todo o empresariado e para toda a população, porque caso ocorra, são impactos bem fortes aí no bolso do brasileiro. Perfeito. E só o spoiler, né? Nós comentamos novidade, já vamos largar agora. O Serginho é nosso mais novo colunista, tá fazendo parte do nosso time aí. Vai trazer muita dica de economia, já tem uns conteúdos muito bacanas e agora, semanalmente, a princípio, tá com a gente nas nossas redes, no nosso portal. É um prazer estar aqui já gerando esse material contigo, Serginho. Igualmente. A casa ficando cada vez... De time, nós vamos passar por uma seleção. Só estrela. Com certeza. Muito bem, bom. Para que o nosso público possa também entender, né? Porque muito se fala assim, tem gente que quer assistir a novela das 8, tem gente que quer assistir o jogo, né? Estamos saindo aí de uma Copa Mundial de Clubes, né? Mas quando fala em política e economia, tem aqueles que, não quero, não me interessa, isso aí, olha. Mas isso impacta diretamente na vida de cada um de nós. O tarifaço do Donald Trump. Serginho, o que é o tarifaço? Para que o nosso público possa ter uma ideia, quem ganha com isso? Uhum. Então, colocando em números, né, para situar todo mundo, a gente está falando dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, tem um PIB da ordem de 29 trilhões de dólares, desse PIB, 13% vem de exportações, e o Brasil é o 12º maior parceiro comercial dos Estados Unidos, representando 2,5% das exportações. Já do lado do Brasil, a gente é a 11ª maior economia do mundo, tem um PIB da ordem de 2 tri de dólares, enquanto os Estados Unidos tem 29. Só que os Estados Unidos é o nosso 2º maior parceiro comercial, representando 12% das nossas exportações. E o mais interessante é que, diferente da China, onde o Brasil costuma exportar muita commodity, boi vivo, coisas que têm pouco valor agregado, os Estados Unidos, por outro lado, recebe já produtos com maior valor agregado. Um grande exemplo é a Embraer, que fabrica aeronaves, né, líder na fabricação de jatos 150-100 e deve ser a empresa mais impactada por esse tarifaço. Né? E a tarifa de 50%, basicamente, o produto brasileiro que chegar nos Estados Unidos vai ter um impacto de 50%, o qual a empresa que receber ela pode escolher repassar isso para o consumidor ou não. A gente teve alguns dados lá dos Estados Unidos que as empresas de lá estão lidando com essas tarifas para outros países, como China, Europa, e elas estão escolhendo, no momento, absorver um pouco desse repasse. Talvez esperando algum tipo de negociação e um desfecho disso. Então... Mas, Sérgio, é importante também, tarifas que não são tão altas ainda. Acho que o Vietnã tem uma tarifa maior, né? Mas dos demais é 10, 15, 20%. Exatamente. Nada como 50%, como a gente está vendo. O Brasil foi escolhido como a maior tarifa dentre todos os países, até a China, né? Então... Eu acho que são percentuais que nós, na verdade, ainda nós estamos avaliando realmente o desdobramento que vai haver, né, com o tarifário. Está certo que está sendo programado para 1º de agosto, e nós analisando e vendo, né, o desdobramento nas grandes redes de TV, grandes economistas falando também, a exemplo, né, que nós temos aqui com o Sérgio, é que as coisas estão muito tumultuadas. E nessa briga de forças entre governantes, o que está vendo é que vai sobrar para nós. De uma forma ou outra sobra para nós
aponta lá para o nosso consumidor, vai sobrar. Nós já temos containers do agro parado nos grandes portos, que já chegariam após 1º de agosto, com indecisão se vai embarcar ou não. Porque se vai um container desse de laranja para os Estados Unidos, que nós exportamos 12% dos nossos produtos para lá, que se vai chegar com esse novo percentual, e se ele for rejeitado, o que nós vamos fazer com a quantidade exportada de frutos lá? Vão trazer de volta? Olha o prejuízo que isso vai causar. Perde-se toda uma produção, né? Toda a carne que é mandada, isso dá 12%. O nosso segundo exportador maior é a China, com 30%. Né? Olha a disparidade que é. Então, só que são mercados que estão acomodados, são mercados já consolidados, né, que depende de acordos comerciais. Não é tu não comprar da loja de material de construção da Marcolino e tu passar para comprar da Altamiro Guimarães. Não é isso. São realmente negociações feitas durante longo prazo. São pessoas que estão nos representando, brasileiros, catarinenses, em várias cidades de outros países, dentro de mercados específicos, fazendo negociações durante o ano, ao longo dos anos, para que nós atingíssemos esse... Nós já exportamos 20%, 24% para os Estados Unidos. Hoje está em 12%. Então, alguma coisa houve para essa redução. Então, esse tarifaço ele já vem acontecendo há algum tempo que tem reduzido isso. E nós, brasileiros, nós não temos condições de assumir essa mercadoria. E a conta, né? A conta nem se fala, né? Essa mercadoria que está sendo rejeitada, que ela, na verdade, ela está sendo rejeitada, é modo de dizer, nós não temos como assumir esses produtos. São produtos diferenciados, com preços diferenciados, com um custo maior de produção, né, para chegar nas nossas prateleiras. Agora, se esse produto chega aqui com preço diferenciado e as indústrias daqui não têm condições de escoar essa produção, vai sobrar emprego. Tranca a cadeia. Tranca a cadeia de produção. E vai sobrar para as empresas brasileiras, vai haver demissão. A gente entra já está uma recessão, né? Já existe o cenário de recessão, vai ser agravado, né? Vai agravar muito mais. Muito mais. São 900 bi que estão parados em águas ou já chegaram lá nos Estados Unidos e estão nessa incerteza de... 900 bilhões. De reais. 900 bilhões de reais. Olha, não é pouco. Quase não um é pouco. Trilhão, né? Quase 1 trilhão. E suco de laranja, frango, carne, café também. Café, né? O café nós já não é o que nós compramos, aqui, né? É o café, né? Exatamente. É o café que nós não temos condições de comprar. Ele não aparece nas nossas prateleiras. Vou até tomar o café, né? Não é o café que nós ganhamos aqui. É água, desculpa. Não é o café. Eu ganhei café. O diretor do Norte Sul ganhou café, mas aqui dentro é água. Contei, pessoal, contei. Já começamos a cortar por aqui. Os tarifaços já chegou aqui para nós. Né? Mas o Valmor, sendo sincero. Mas então, assim, fantástico. Nós não sabemos como é que essas negociações comerciais de pessoas ditas responsáveis por essas negociações. Como é que chegou, de que forma chegou o número 50? Foi através de negociações, tabelas, sentaram, negociaram, viram números, ou foi, não brinco mais, agora eu quero 50. Agora eu quero 50. Não, era 30. Não, eu acho que vai ser 100. Pô, isso aí que forma responsável existe nisso? Não quero saber de política, não sou A, não sou B, não sou C. Eu quero saber da forma responsável, veio, né? a consequência que isso vai gerar para os nossos clientes. Os clientes da ponta. E pode até chegar a mais, porque existe uma ameaça velada em relação a quem fizer negócios com a Rússia, né?
E aí tem todo o envolvimento, né, econômico de BRICS. Mas a impressão que dá é que justamente é um blefe, por ser um valor que... Né, e por todo o ruído político que a gente tem, interno e externo, acontecendo. Mas fica evidente, até a Câmara, né, de Comércio dos Estados Unidos já se manifestou sendo contrária a essa decisão, porque impacta muito. Não passou por eles. A Câmara do Comércio Internacional não chegou a saber dessa história. Exato. Então, assim, eu, Valmor, não falo como o Cindy Lojas, como o CDL, nada. Eu, como o Valmor, como consumidor, eu me sinto pequeno para comentar uma decisão dessa, um resultado desse. Né? Eu, Valmor, não vejo eu com condições de ter daqui 3 meses, 4 meses, condições do mercado e fazer um rancho. Exatamente. Que para nós é o rancho, entendeu? Não sei como é que vai ser daqui para frente. Né? Não é as nossas ações, nós... vamos voltar, na CDL a gente procura fazer movimentações para trazer as pessoas para virem ao centro de Tubarão, para virem a Tubarão comprar. Girar o mercado. Né? Para o mercado girar. E como é que vai ser daqui a um tempo, daqui 1 mês, 2 meses, com esses percentuais de tarifa, que os produtos ditos nobres não vão girar para fora. E aqui dentro nós não temos condições financeiras, talvez, de ganho, para que isso aconteça. O Valmor coloca uma questão muito interessante e eu lia em um determinado jornal, não sei se foi no Valor Econômico, de que não existe nenhuma explicação técnica plausível para chegar a 50%. Né? Inclusive nessa matéria trazia que como o presidente americano é um adepto a jogar pôquer, ele estaria blefando, jogando primeiro a mesa, né? Já o presidente brasileiro, né, disse que é trunco, né? Eu também sei jogar trunco. E aí, evidentemente, o Serginho talvez possa trazer tecnicamente essa explicação, porque muito se fala de que o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos. Se fosse o contrário, seria uma boa justificativa. O porquê que estamos nessa, Serginho? Por que o Brasil entrou no radar do presidente americano? Sim, os Estados Unidos ele tem superávit com o Brasil, então ele já tem uma relação benéfica para ele em tese. E, bem, no que a gente lê, assim, vai muito com o que o Fernando falou a respeito dos BRICS, né? O Trump foi eleito com um discurso de renovar a indústria americana e de a favor da liberdade de expressão, né? E aí a gente tem um outro polo que são os BRICS ali, compostos por China, por Rússia e outros países. E o Brasil claramente tem tomado atitudes a favor desses países, né? Inclusive o Brasil é o 3º maior comprador de diesel e petróleo da Rússia. Por quê? Porque compra a um preço muito barato, né, devido às sanções. E eu acredito que essa é uma forma do Trump, até antes da gente citar o que o empresário pode fazer isso, mas essa é uma forma do Trump mostrar para esses países alinhados à China, Rússia, que são adversários dos Estados Unidos, mostrar como o Brasil, que é um país grande, mas não tem tanta importância para os Estados Unidos como tem a China ou outro país, do que ele pode fazer com essa economia, né? Servir de exemplo. Servir de exemplo, exatamente. E do outro lado, a gente tem o governo do Brasil, o Lula, que estava em decadência ali nas pesquisas e traz uma narrativa para ele explorar. Então, a gente não está vendo nenhum dos dois lados diminuir a força nesse cabo de guerra, né? E aí a consequência pode ser bem... O ruído diplomático interno fez virar cabo de força. E exatamente. Aí agora vamos pagar para ver. Só que, como o Valmor falou, quem vai pagar somos nós num dia D, na hora de ir no rancho do mercado. E isso é o que é apavorante, né? Assustador. Né? Porque a gente vê, nós temos assim, o varejo é um segmento que se adapta em várias situações. É o primeiro... Eu volto a frisar, na época da pandemia, o primeiro que fechava. O que vai acontecer? Fecha o varejo. Fecha o varejo. É a primeira situação que tinha, fechava o varejo. Por quê? Porque ele impacta o maior número de pessoas nas ruas. Né? E então, o que significa o maior número de pessoas na rua? As pessoas circulam, compram, vendem.
as atividades que tem. Então, é o maior número de pessoas que fazem o dia a dia acontecer. Então, nesse sentido, é onde vai ter o resultado maior. É onde vai ter o impacto maior. É só tu ver o número de ambulantes que tem, o número de... é todo mundo dividindo a mesma calçada. A própria questão do número de endividados hoje no país, né? Isso tende a aumentar, porque as pessoas trancam, esquece o cartão de crédito, para de consumir, deixa a conta rolar e vai no sustento básico da família. Né? Então a gente tem... E aí já puxando nesse sentido, né? Entendemos o contexto e aí agora bate na nossa porta. Né? O que a gente pode esperar de uma movimentação, ou e aí pensando no nosso empresário local, da região, que recursos, que artimanhas, que experiência, porque a gente teve muita empresa que fechou na pandemia e agora, né, vem para um novo ciclo. Quem está se recuperando, né, vai passar por uma nova turbulência, quer queira ela se concretize ou não, porque a gente já está sentindo, né, a cadeia logística já impactou, então gera desconfiança no mercado. O que a gente pode esperar para a região, para o nosso lojista, o que ele tem de recurso hoje para usar, que às vezes nem todo mundo sabe, qual que é o caminho, né? E aí, trazendo a voz de vocês dois, o Serginho no ambiente mais macro, né? O que uma boa empresa pode fazer, porque, claro, temos as gigantes nacionais como o VEG e as outras, né? Que, cara, os caras estão resolvidos, vão ter um impacto, mas não fecha as portas. Mas e o cara que pode fechar as portas? Né? O que acontece? Eu acho que na parte financeira, na parte essa, eu acho que o Serginho vai poder nos explicar melhor, vai poder dar um parecer, né? Mas eu acho que nós somos obrigados, no mínimo, a esperar uma semana a ver o que acontecerá nesse dia 1º de agosto. Se é uma tsunami ou é uma marolinha. É uma marolinha, né, nesse sentido. Mas eu acho que as coisas estão... Cada dia está tendo uma atitude diferente. Né? Além de todo esse problema internacional, nós estamos vivendo também um problema interno, né? Mas eu acho que aí nós temos a indústria moveleira muito importante, né? A nossa indústria moveleira é muito importante. Nós temos grandes empresas de móveis aqui em Tubarão, na região, né? Aqui na nossa região toda tem grandes empresas de móveis, né? Então acho que durante essa semana, principalmente essa semana, né, que antecede aí, nós temos que estar atento a essa movimentação, a esses acordos econômicos, porque eu acho que eles têm que surgir, né? São pessoas responsáveis, né? São equipes, não é um presidente de lá, um presidente de cá, mas eu acho que são equipes de governo, equipes responsáveis que estão também... nós, por exemplo, nós temos aí o Conselho Nacional do Comércio, nós temos a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, nós temos as nossas confederações, as nossas federações, também acompanhando em Brasília o desdobramento de todas essas ações e nos orientando, né? O caldo de galinha né? Isso. Ele sempre é bom. Mas eu acho assim, temos que estar atentos cada vez mais, procurando as nossas federações para que a gente tenha realmente um parecer melhor. Né? Mas eu acho que a cautela, enquanto esses acordos comerciais não forem tratados com a seriedade que merece. Né? Eu acho isso que é importante. Né? Eu acho que dá uma segurada, porque... A gente acorda, dorme com uma notícia, com um panorama, acorda com outro panorama, praticamente assim, né? E com posturas que a gente não acredita que são posturas de grandes chefes, exatamente, né? que parecem de chefes de nações, né? Então eu acho importante nesse sentido. Vimos que tanto o governo estadual como federal tem demonstrado, ao mesmo tempo, interesse em aportar dinheiro para as empresas subsidiárias. Né? Então, acho até que o senhor vai falar melhor sobre isso, mas eu acho importante um momento de cautela. E nesse sentido, Santa Catarina é um estado forte. Economicamente falando, a gente tem muito potencial, é uma região muito rica, muito próspera. Então isso, querendo ou não, para quem está aqui, ajuda a aliviar a barra. Né? A gente está privilegiado nesse sentido hoje. Nesse sentido, sim. O Valmor coloca algo interessante, né, quando diz, Serginho, Fernando, que são equipes de governo. Né? E aí, evidentemente, que passa por toda uma situação global. Nós estamos vendo que não foi só o Brasil que está sendo impactado. Claro,
na tarifa, a maior até agora. Mas esse tensionamento político do Brasil pela questão hoje da extrema-direita e da esquerda, e aí nós podemos até citar que a carta do presidente americano citava que, em momento algum, pelo menos a primeira carta, falava em alguma questão comercial, falava numa questão política. A caça às bruxas, né? Serginho, politicamente, tens assim uma visão de que poderemos ter uma luz no fim do túnel? Porque politicamente, até onde, no meu conhecimento, a preocupação a cada dia ela é pior, né? Ontem, na sexta-feira, sai a tornozeleira. Inclusive, tivemos um episódio aqui na nossa região onde um casal de empresários se manifestaram favorável, né? Em relação à tornozeleira, brindaram. E olha, nas redes sociais eu fiquei assustado, Fernando. Não, e na ação do mercado também, né? Porque teve um retalho de imediato de retirar produto. Então, isso a gente está vendo, de novo, né? O ruído interno, o que gera por questão política num cenário que já não é o ideal. Exatamente. E aí isso, até onde que isso impacta a economia, né? A economia. E envelopando a pergunta do Miguel, né? Cara, economicamente falando, até onde essa corda pode esticar realmente no cenário, no panorama geral que tu tens acompanhado, tens visto? Bem, ontem o Haddad deu uma entrevista que o governo já trabalha com essas medidas vigorando, de 50% mesmo. Então, aparentemente, essa questão política pode ser resolvida, mas não é a maior chance, né? Em questão de empresário, como o Fernando colocou, a gente tem empresas como WEG, como Embraer, que elas podem entrar no grupo de empresas que conseguem exceções. Por exemplo, quando os Estados Unidos taxou a China, a Apple produz 90% dos iPhones na China e conseguiu uma exceção para a produção de iPhones, então resolveu 90% do problema. Então eu acredito que o fornecedor de WEG, de Embraer, dessas empresas grandes que está aqui na região, por exemplo, ele pode sim se safar dessas questões. Do movimento desse. E para quem não está, aí é mais complicado, né? Realmente é preciso fazer uma busca de novos mercados. E corte de custos é difícil falar, porque quando você fala de uma tarifa que aumenta em 50% do teu produto, fica totalmente inviável numa prateleira comparado a outros, né? Então, eu diria que corte de custo nesse caso pode ter pouco efeito. Eu acredito que é a busca por novos mercados mesmo. Um movimento similar disso de busca de novos mercados aconteceu com o frango, né? Que a gente teve problema com a China, se não me engano, e aí foi para o Japão e equilibrou a conta um pouco. Então a gente pode estar dentro do próprio BRICS, isso pode acontecer na tua visão? Seria um cenário mais fácil? Realmente não. Então deixa os Estados Unidos para lá e vamos centralizar nesse movimento que o governo já fez, né? Já colocou. Então Rússia, China, né? Índia, esses países teriam subsídio hoje para conseguir absorver o que a gente tem para entregar e a conta fecharia? Né? Eu acho que questão de frigorífico não é tão relevante para BRICS, Estados Unidos, porque, por exemplo, a JBS tem operação no Brasil, nos Estados Unidos e na Ásia inteira, né? A BR Foods também tem operações nas Arábias, nos Estados Unidos, China. Bem pulverizada a cadeia logística deles, né? Algo que poderia acontecer, que já ocorreu, seria sanções aí maiores para a indústria de petróleo. Aí a gente poderia ver algo com a Petrobras, mas eu acho que é um cenário bem de cauda ainda, né? Então esse é o principal impacto que eu vejo. Eu acho que todas essas empresas frigoríficos, eles vão conseguir reajustar as cadeias ali e ter um impacto menor no resultado deles. E quando a gente vai para um lance de indústrias, como, né, o Valmor pontuou que a gente tem aqui, esse cenário aí tem que explorar mesmo, tem que fazer emissão, tem que investir em tratativas e puxar negociação através de entidades, instituições, mais ou menos esse movimento. Fornecedores dessas grandes empresas, acredito que o melhor caminho é buscá-las, né, e fazer essas tratativas. Agora, quando você é um pequeno empresário e tem uma exportação para os Estados Unidos através de profissionais de comércio exterior e tudo mais, já é uma situação mais complicada. Realmente, caso esse tarifaço venha, seria interessante a busca por novos mercados. Buscando um gancho do Serginho, quando o Serginho nos coloca sobre a JBS, que tem operações no Brasil, mas também tem operações em solo americano,
a JBS, eu li uma nota da JBS, da direção da JBS, dizendo que não estava preocupada, justamente em razão disso. E depois sai uma outra nota de um colunista a nível nacional, dizendo que talvez o fato da JBS ter uma empresa nos Estados Unidos que trabalha diretamente lá seja o diferencial, mas que o principal diferencial é que a JBS doou 5 milhões de dólares para a festa da posse do presidente americano. E aí começam os ruídos. Já começam os ruídos. Então, eu vejo que tudo acaba esbarrando um pouco, ou se não um pouco, mas bastante, na questão da política, né? Sim. Como é que vai a coisa funcionar? Achei interessante quando o presidente Lula nomeou ali o Alckmin para estar à frente para tratar com os empresários, porque o Alckmin tem um certo jogo de cintura, governador de São Paulo por inúmeras vezes, né? E até onde isso, Serginho, Valmor, vocês acham importante? Está nos faltando? Qual o caminho que nós precisamos, né, Fernando, ter para amenizar esse impacto? Planejamento. Planejamento, como é que se planeja para um cenário como esse? Olha, eu vejo o seguinte. Nós temos grandes parceiros que os nossos lojistas, nossas empresas aqui, primeiro que eu posso falar da nossa região, somente agora, com o próprio CONSET, né, o Conselho das Entidades, onde nós temos vários sindicatos de vários segmentos. A busca que nós temos um SEBRAE aqui, que independente de tarifaço, independente de vir alguma sanção de países maiores, nós temos países próximos que nós podemos ser parceiros. Então, por que esperar que países maiores façam alguma coisa em retaliação a nós e nós já não buscarmos parcerias, missões empresariais que nós podemos buscar esse tipo de atividade, esse tipo de parceria ao longo dos anos, né? Nós tivemos, vai ter agora uma missão empresarial na China, né? Frequentemente tem alguma coisa para o Canadá, para outros países, até do próprio país do BRICS, né? Que buscando sempre novos parceiros, novos parceiros comerciais. Esse é um ponto muito legal. Botar ovos em mais cestas. Isso, vamos dizer, diversificar o portfólio, né? Diversificar o portfólio, porque por que depender só de países que acordam virado para o outro lado e acham que são os donos, né? E se acham os bambambam, e nós não buscarmos produtos bons. Olha, nós somos Brasil, nós temos um povo trabalhador, nós temos conhecimento, nós temos pessoas preparadas, nós temos grandes empresários, nós temos pessoas ávidas ao conhecimento, buscando conhecimento. Nós temos os nossos S, né? Nós temos o SENAC produzindo, trazendo conhecimento, disponibilizando cursos. Nós temos o SESC, nós temos o SENAI, nós temos o SES, enfim, nós temos grandes entidades preparando mão de obra, né? Por que não aproveitar esse pessoal e realmente buscar produtos interessantes? Nós temos, e por que não buscar novos mercados e não ficar mais à mercê de como o vizinho acordou, eu vou pescar do lado direito, eu vou pescar do lado direito, do lado esquerdo da lagoa. Mais uma vez, o empresário brasileiro vai ter que ser criativo como vai se adaptar, como sempre foi. Como sempre foi. Nós temos mão de obra, nós temos produto, nós temos muito produto bom, nós temos muita matéria-prima importante, tá? Nós temos um povo que é ordeiro, tá? Existe problema? Claro que tem. Isso tem em todo lugar, né? Isso tem em todo lugar. Aquele casal que brindou foi infeliz para qualquer lado. Não estou dizendo que é do lado A ou lado B. Sim. Aquela pessoa...
o grupo que quer boicotar, está botando acima de qualquer coisa o produto que até então serviu para a saúde do cliente dele. O cliente dele vai compactuar com, às vezes, a visão daquele empresário que... Então, assim, não quero julgar, não estou aqui julgando. As redes sociais, elas são cruéis. São cruéis. Até aconteceu alguma coisa com ele e ele ser julgado por aquela mesma rede social que ele julgou. Né? Então, acho importante ácido, isso. Né, hoje, tá tudo muito ácido. É verdade, a pessoa tá com o estupim, está curto. Né? Não há necessidade de ser tão dessa forma. Né? Valmor, pegando um gancho do que tu pontuou da questão das missões, né, que rola a missão de ir para a China e tal, o pessoal no Canadá, existe um requerimento para as empresas regionais que quiserem saber mais sobre isso? Tem uma base zero que o cara precisa ter para poder participar, para ir atrás? Como é que funciona essa movimentação para quem quiser explorar isso? Até o cara, às vezes, que nunca exportou, descobre que, quem sabe eu posso ir para essa frente para ele... Pode procurar o Sebrae, que ele tem linhas de atuação que pode orientar com isso. Agora nós temos aqui, foi inaugurado aqui o Sigma Park, que tem assim um conhecimento muito grande. Inclusive, se tu tens o dinheiro e tu não sabe onde aplicar, hoje foi inaugurado ali através da Inoversa Sul, o Identifica, né? Que tem ali, que te mostra pelo teu segmento, ou o segmento que tu acha que o teu público-alvo é as pessoas verdes com cabelo amarelo, que pinta unha de cor-de-rosa, ou que, entendeu? E ele vai te mostrar quem são essas pessoas. São pessoas que têm, o carro amarelo que pinta, entende? Ela te mostra onde estão essas pessoas, ela tem lá no banco de dados tudo que tu queres fazer, tudo que tu imaginou, quem é o teu público-alvo. Então, eu acho assim, nós hoje temos muita ferramenta que pode te alimentar, te dar uma direção para aquilo que tu queres fazer. E não precisa ir longe. Nós temos aqui Senac, Sesc, Sigma Park, tudo tudo junto, tá? Que a gente pode ter várias atividades que podem... Não falta apoio. Entende? Tu tem que ir atrás. Exatamente. Ninguém vai passar na frente da porta da tua casa para fazer isso. O empresário tem que saber que ele não está sozinho, mas a produtividade é dele. É dele. Então ele tem que... Olha, depende do IVP de cada um, que é o índice de viração próprio. Boa. A pessoa tem que se virar. Isso é um indicador. É um indicador novo aí. Tá? Né? Ô, Fernando, agora eu vou fazer não fugindo do assunto do tarifaço, mas eu tenho uma curiosidade muito grande e tá com vocês aqui é importantíssimo, né? Porque olha o nível do nosso programa hoje. Eu escutava um balanço feito pela Vanessa Cavalazzi, que é a nossa procuradora-geral do Estado de Santa Catarina, porque o Ministério Público de Santa Catarina está muito preocupado com a questão da população de rua. Né? Eles estão fazendo um levantamento, um mapeamento, e nesse balanço de 100 dias, 120 dias desde a posse dela, ela citava, por exemplo, que a questão do imigrante chama atenção, né, para Santa Catarina. Por quê? Aí ela no balanço ela cita o seguinte, que Lages... São Joaquim, principalmente a região serrana de Santa Catarina, tem recebido muitos trabalhadores de fora. Por quê? Porque o investimento na questão da agronomia familiar, né, no plantio de maçãs, e o Fernando tem tido uma ligação muito grande com a Serra, projetos do próprio Notsul lá, né? O segundo portal já com foco lá. Já com portal lá. Finalizando o desenvolvimento, deve ser nossa nova frente. E aí me chamou a atenção que ela dizia o seguinte, hoje a família do empresário que começa o negócio com o plantio da maçã, ele falta mão de obra para poder tocar o negócio. Porque o serviço braçal lá na ponta é escasso. E aí tem que vir pessoas do norte, nordeste, centro-oeste, e isso faz com que eles venham. Mas como é sazonal, eles têm serviço até um determinado momento. Depois são dispensados. Ciclos, né? Da safra. Exatamente. E a maioria não vai embora.
fica pernambulando, fica ali uma população flutuante e como ela bem disse, o governo não está preparado para políticas sociais para dar sustentação a esse pessoal. Eu trago tudo isso, a gente pode, né, e acho interessante a gente comentar isso de forma local, como ela mesmo bem cita, mas eu vejo que o presidente americano também está passando por esse problema. Porque a partir do momento que ele faz a deportação, ele faz a extradição do imigrante, falta para eles pintor, falta para eles pedreiro, falta para a mão de obra, mas aquela mão de obra que o americano não quer fazer, está começando a faltar. E tudo isso aí já começa a mostrar que a construção civil nos Estados Unidos está tendo problema. O assunto está na mesa. Na verdade, toda essa questão da movimentação, isso vem desde do alinhamento breve ali de Musk e Trump, né, que eles fizeram de realmente reposicionar a indústria norte-americana porque a produção estava fora. A Apple, como o Serginho trouxe exemplo disso. Só porque são anos para retomar, né, e conseguir fazer mesmo com indústria automatizada e tudo mais. E percepção minha, né, de uns tempos para cá eu tenho visto, e aí nós recebemos muitos pedidos de divulgação, e a gente faz porque é um baita de um serviço de apoio, divulgar vagas. Né? Então a gente tem uma série de empresas locais aqui na nossa região que estão com muitas vagas abertas. Hoje mesmo, antes de vir para cá, recebi outra que a gente vai fazer nos feirões, né, de emprego. Tem muita vaga aberta, tem muita gente falando que quer trabalhar, mas a conta não fecha. E aí, por que será que essa conta não fecha? O que está acontecendo, né? É um movimento que cresceu aí desde a pandemia, né? Na agência a gente sentiu essa movimentação. Hoje no Notsul sinto essa movimentação, continuo sentindo uma coisa na agência. Não sei, parece que desconectou alguma coisa, né, nas pessoas entre o trabalho, o compromisso e ter a necessidade ou escolher um pouco mais das empresas. E acho que essa movimentação, isso economicamente falando, também tem um impacto muito grande, né, Serginho, na mão de obra, né? Porque como é que a indústria vai produzir mais se não tem? E aí se libera, vai para o mercado, o que acontece? Isso aumenta esse bolo, né? Envelopando aqui o que o Miguel pontuou com essa percepção. É percepção mesmo? Esses números, tem indicadores que mostram isso? Como é que a gente está nesse cenário? Sim. São várias questões, né? Mas tem estudos, sim, de mudança de comportamento do trabalhador depois da pandemia, a respeito de, resumindo, né, buscar um trabalho que lhe demande menos, mas que ele ganhe menos também, ele não está muito preocupado. Exatamente. A questão dos Estados Unidos, né, o Trump se elegeu com o discurso de levantar a indústria americana. Essa queda do dólar aí tem tudo a ver com isso, porque deixa o produto americano mais atrativo em outros mercados. Então é por isso que também está caindo no Brasil. E quanto a Santa Catarina, né, é um estado que ele, digamos, teve a graça de vir vários imigrantes europeus aqui fazer indústrias. Também soube, ao longo do tempo, fazer políticas públicas que levantassem o empresariado, né? Talvez o Rio Grande do Sul não teve tanto êxito quanto Santa Catarina nisso. Paraná também se posiciona muito bem. E a notícia recente ali que pela primeira vez São Paulo tem uma saída, recebe menos pessoas do que Santa Catarina para trabalhar, né? Então a gente vê realmente essas mudanças aí ocorrendo com muita força. Outro dado que me chamou muito a atenção também é que no último verão Florianópolis foi a segunda capital mais buscada do mundo para quem buscava uma viagem de verão no Booking, né? Legal. Então acredito que muitos fugindo do Rio de Janeiro por conta da violência, então Santa Catarina se destaca bastante nesse cenário. Isso é ouro, né? Contextualizando com o que o Valmor disse de se reinventar, de ser criativo, né? De pensar diferente. A gente tem mão de obra vindo para cá, isso dá para qualificar ou já é qualificada. Então talvez o cenário seja realmente esse, né? De fortalecer, como, né, tu comentaste, né, Valmor? Cara, traz para dentro, compra, briga, né? Assume e gera. E aí a gente tem o Floripa, né, como de turismo e aí inovação tecnológica, né, a gente tem grandes centros, o Sigma tem parceria com algumas coisas nesse sentido. A gente está vendo a luz do fim do túnel para cá, né? Pensando em Santa Catarina no estado, tem um potencial grande aí de virada para quem conseguir se planejar e ter pé no chão e ser consistente, né? Nós montamos na CDL a Câmara de Gestão de Pessoas.
né? E entre elas a de RH, né? Então, no dia D dos Pais, que é 9 de agosto, vai acontecer ali um feirão de emprego, tá? E eu estava vendo aqui, ó, nós estamos hoje vivendo as 5 gerações no mesmo juntas. A Baby Boomers, que foi a de 46 a 64, que é a minha. A X, que é de 65 a 80. A Millennium, que é de 81 a 96. Agora vejam bem, a geração Z, ponto forte, são nativos digitais, aprendem rápido, questionam e desafiam o status quo. A dificuldade, menor tolerância a hierarquias rígidas e desejo imediato por crescimento. Comportamental. Agora a geração alfa, de 2011 para cá, hiperconectado, familiaridade com a IA e espírito empreendedor desde cedo. E qual é a dificuldade dela? Menor paciência com processos longos e déficit de habilidades interpessoais e presenciais. Nós não temos, os nossos lojistas não acham ninguém para trabalhar no sábado, para trabalhar depois das 18. Equipe de venda é muito difícil de achar hoje. Entende? Assim, as pessoas têm mais de 800 ou 1.000 vagas de emprego no comércio. Em Tubarão, na região? Em Tubarão, mais de 1.000 vagas para comércio. Tem 8, eu posso também, né, mas eu acho que em torno de 700 vagas no comércio. O comércio ainda está naquela, não tinha nada o que fazer, eu fui ser balconista. Tá? E tem funcionário do comércio tirando um salário muito bom. Porque tem funcionário de balcão que ele sai da loja, ele leva metade dos clientes. Tá? Porque o cara vende. Ancora no atendimento. O cara vende. Tá? O cara é bom. Tem um exemplo desse próximo que eu conheço. Onde ele vai, ele leva. Ela onde ela vai, ela leva. Entendeu? E a pessoa se faz. Ela faz o seu salário. Né? Então, a pessoa vai e promete, eu vou trabalhar no shopping. Não, pode deixar, eu trabalho sábado, eu trabalho tudo que for preciso, eu trabalho isso. Primeiro sábado que tu vai, o dia D que trabalha. Não quero. Não é crítica, a questão que a pessoa tem que se adaptar. Sim. A pessoa tem que fazer. A pessoa é um trampolim, é para estudar, aquele salário vai pagar a faculdade, vai pagar o seu curso técnico, enfim. E tem um outro cenário também que a gente vê, e aí, de novo, né, analisando o discurso de rede social, a gente vê muitas críticas nesse sentido, onde, mas aí o empresário vai enriquecer e tal, mas na verdade o cara às vezes até queria poder pagar mais e não consegue. As empresas estão apertadas. O lado do empresário, do empreendedor, né? Nós aqui, como empresários e tendo vivenciado isso, cara, é difícil tu não conseguir fazer mesmo sabendo que merece. E aí tem que ser criativo, tem que buscar opção. Então, acho que um nivelamento de consciência também é importante. Não pode. Agora também, tem um princípio da taxação do rico. Quer dizer, o que é o rico? Exatamente. O rico, o que é? É o empresário que tem lá no estoque a metade da sua fortuna, está lá, parado no estoque, tentando vender, tentando... Que se acontece algo como aconteceu no Rio Grande do Sul, de uma tragédia, perde tudo, perde, toma essa ré, né? Então assim, o ônus é muito grande, né? Então... O pessoal tem que pensar um pouco naquilo, né? Então não é jogar as coisas no ar, é complicado. O pessoal... analisar direitinho, né? O pessoal é rico porque ele já paga, ele tem imposto para pagar, ele tem obrigações, né? Altos impostos, né? A gente lida bastante com a pessoa que tem que entender que quando o salário dela é 2.000, ela custa 4 né? Ela custa mais 2.000. E o governo, porque tem que ser 6 por 2, tem que ser 4 por 3, tem que ser 5 por 2. O governo, a tendência temos que estudar isso direito, temos que fazer, vamos trabalhar mesmo. Mas o pessoal quer que trabalhe 5 por 3, mas ele quer comprar pão, ele quer abastecer o carro, ele quer abastecer no domingo, ele quer a padaria aberta, família, ele quer ir no shopping, ele quer comprar, entende? Assim, ele não quer se colocar no lugar do outro, mas ele quer dessa forma. Então, assim, o mercado é para isso. Vamos fazer horários alternativos.
são opções para serem sentada e estudada. Não é uma decisão... alinhamento e negociação, sim, né? é negociação, cara, alinhamento. Pra cá, beleza, ficou equilibrado, segue o barco. Não é simplesmente, isso, né? eu tenho que ser. Não é o tem que ser. Vamos alinhar, vamos conversar, vamos analisar a coisa, né? Não é simplesmente... Então, não precisa ser radical. De forma alguma pode ser exploratório para ir nos dois lados. Que justamente volta nessa questão do ruído político que a gente vê, muito extremismo. E aí quando tem extremismo demais, a gente perde espaço para fala, perde espaço para trocar ideia. Tu fica sem argumento. Tudo vira agressivo, tudo fica muito ácido. Né? E aí isso a gente vê que reflete até no mercado local, né? numa conversa simples entre um alinhamento, né? Entre proprietário e colaborador, né? Dentro do regimento da CLT que, enfim, resguarda muita coisa, né? O tarifaço é um dos. É um dos, né? É um dos problemas. Ô, Valmor, evidentemente, e aí eu peço a ajuda do Fernando e do Serginho também para poder enriquecer essa minha colocação, eu vejo, desde sempre, pelo menos há algumas décadas, e você faz parte dessa história, né? De que a nossa CDL, o nosso segmento lojista, se reinventa a cada ano. Por exemplo, Tubarão se tornou o polo comercial e principalmente nas datas festivas em razão do dia D. O final de ano em Tubarão é uma referência para o sul do estado e você foi uma dessas pessoas, se não a principal, a cabeça pensante de fazer de uma data um evento, para que pudéssemos faturar, para que o comércio pudesse crescer. E é claro, agora com toda essa situação, eu conversava com o Fernando e nós estávamos montando, né, a questão da pauta do programa. É claro que a CDL vai continuar fazendo, né? Você como diretor executivo, toda a equipe da CDL, assim como do Cindy Lojas, os empresários, os lojistas. Mas qual será a ordem daqui para frente, principalmente com mais um fator difícil, que é o tarifaço? O que você poderia falar para o seu José que está lá na ponta nesse momento achando assim, vou fazer estoque para o Natal, mas como? Será que vou vender? Como é que isso vai ficar? Miguel, a CDL vai continuar fazendo aquilo que é a função dela, fazer barulho. A nossa função é fazer atividades, fazer barulho para que Tubarão fique na mídia e que traga a região para Tubarão. Agora, a CDL não bota ninguém dentro de loja. Eu vou passear com a minha família na calçada, ver Papai Noel, ver as renas passando, eu vou no dia D, eu vou trazer o meu netinho para brincar ali no pula-pula, eu vou medir uma pressão. Agora, cabe ao lojista fazer atrativo para botar aquela pessoa dentro da loja dela. A minha loja, a loja não acaba na porta, não acaba na calçada, não acaba lá na divisão da divisão do município. Ela vai mais além. Então, quando eu não posso ficar sentado esperando que a pessoa entre na minha loja. Tem que pescar. Eu sou obrigada. Vem cá, fulano, olha ali, ó. Fulano, tu comprasse um tênis 42, tu comprasse a tua jaqueta, tu comprasse, tu comprasse a jaqueta, chegou a manga, hein? Tu comprasse uma jaqueta sem manga, chegou a manga pra ti. Pega o teu telefone e liga. Gestão de carteira de cliente. Tu tens que ter. Teu aniversário. Tu comprasse aqui um presente para... Nunca esqueço do nosso deputado, ex-deputado Genésio. Tua mãe... dá um abraço à tua mãe. Deputado, a minha mãe morreu ano passado. Morreu pra ti! Morreu pra ti! Sim. Seu filho ingrato. Pra mim ela mora no coração. Entendeu? Se tu comprasse um presente pro teu parente lá, lembra? Tá? Exatamente. Tu tem que... A função do lojista é encantar o cliente. Tu tem que vender sonho. Tu tem que vender criatividade. Então, a função da CDL vai continuar sempre a mesma. Encantar, trazer para a cidade. Agora, eu trago
Ah, mas a CDL faz só para o centro. Não, ela faz para Tubarão. Ele vai ver o Castelo Diamante no Natal, ele vai ver a casa do Papai Noel, ele vai ver o desfile, mas ele vai comprar onde? Naquela lojinha lá do bairro São João, na loja de oficinas, onde eu sou acostumado. Escuta, onde eu sou bem atendido. Eu preciso atender bem o meu cliente para ele poder voltar na minha loja. Por isso que a necessidade das pessoas... Ah, mas a CDL... Eu já ouvi fazer... nós estamos fazendo um treinamento lá, escola do atendimento. Ah, mas aí se eu treino o meu funcionário, o funcionário não... Depois ele sai e vai trabalhar em outra. Aí eu digo, tá, e se tu não treinar e ele ficar? Não, e aí, assim, outra pergunta talvez, né? Por que vai sair? Exato. O que está acontecendo, o que está sendo? Porque isso é um problema, né? A índice de empresa, cara, isso tem rotatividade, tem alguma coisa de casa que está errada. Alguma coisa errada. É onde a gente entra na questão do planejamento, né? Na questão da estruturação, de entender, de passar por um RH, de ter uma compreensão maior das coisas, que tudo afeta daí no bolso, né? A pessoa comprou comigo na minha loja, mas tu vê, já faz 1 ano e meio que não vem na minha loja. Por quê? Por quê? Procurou saber por quê? Ele foi bem atendido, né? Não adianta tu pegar uma loja e deixar na mão, deixar só com os funcionários, o olho do dono que engorda, né? Então tu tem que estar lá sabendo o que é, o que não é, tá? Não é só reclamar, né? Tu tem que fazer uma parte, não é só botar a função do dono, não é só só encher o estoque de produto bom. E orientação, né? Tem que estar junto, tem que estar junto, tem que estar junto, tem que estar junto. Tem que estar puxando, na verdade. Então, né? A função da CDL, fazer o barulho e trazer pessoas para... E assim, e está cada vez mais difícil, porque o comércio da região está muito preparado. A região aumentou bem, a região está muito preparada. As cidades vizinhas estão cada vez mais com lojas muito bem preparadas. Está mais competitivo. Muito mais competitivo. Tá? Nós temos que estar cada vez melhores. Hora de ser criativo. Hora de ser criativo. A criatividade nunca foi esquecida. O índice do se vira, né? O índice de viração própria. O índice de viração própria tem que se virar. Tem que ser mais alto. Tem que ser mais alto, cada vez mais. Está na hora de empacotar, eu acho. Fernando, pois é. Olha, já nos avisaram aqui, o bate-papo está tão bom. E olha, quando conversávamos para montar essa nossa mesa aqui, o Valmor ainda disse assim, pá, mas será que eu vou corresponder? Achou quando nós passamos para o comércio. Ia chegar, que maravilha, que maravilha, né? Cara, eu acho que tá bem contextualizado, né, nesse sentido, mas para a gente fechar, e aí de cada um, né, dos convidados aqui, a gente ter a palavra final, né, o pensamento final que a gente possa levar para o empresário, né, para a população em si, né, de conscientização sobre a importância de absorver o conhecimento, de entender o que está acontecendo, para poder cobrar, né, e quando for cobrado também saber como reagir e que a gente tenha uma evolução aí do processo todo. Mas, Serginho, queres empacotar a questão de economia global, então, que a gente pode esperar, o cenário, dar uma orientada para os empresários também? Claro. Bom, primeiro foi um prazer estar aqui com vocês nessa mesa. Eu não sou um profissional do varejo como o Valmor aqui, mas se eu pudesse dar uma orientação, eu acredito que a pessoa primeiro tem que manter a calma, aguardar. Vai vir o 1º de agosto, aí, provavelmente pode ser postergado essas tarifas, né? Para o empresário que o negócio dele tem algum nível de dependência dessas tarifas, é importante realmente buscar estender prazos de dívidas, buscar analisar se o estoque dele está condizente com isso, buscar novos mercados se necessitar, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo também. Tem que dar. Eu diria o seguinte, Santa Catarina, além dos Estados Unidos, ela exporta para 200 destinos. Bah. Então, ou seja, não temos só os americanos. A carteira do cliente é maior. E que possamos vamos ser mais tratar bem, ainda, né? Não vamos ficar botando o ovo
numa cesta só. Não pensa, nós temos 200, Santa Catarina num todo. Nós temos moveleiro, nós temos a própria tecnologia, nós temos muitos segmentos, né, que podem nos sustentar por muito tempo também. Tá? Vamos seguir a orientação do Valmor. Trazer esse teu cliente para o Brasil. Sim. Traz ele, oferece ele para conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro. Na Serra do Rio do Rastro. Na Serra do Rio do Rastro. Leva na Bahia para poder ver a maçã. Ver a maçã na Serra. Aquela, né, que nos deram aqui, aquela que trouxeram para nós aqui, o cafezinho. O café. Cafezinho, que era água. O café tarifado. Mas enfim. Valmor, que bom. Serginho da mesma forma. E agora te acompanhando sempre, né, no nosso Notisul. Semanalmente. Fernando, que olha, não é o Felipe Luiz do Flamengo e nem o técnico da seleção brasileira, mas está montando uma seleção dentro do Notisul. A Karine vai gostar da comparação, é flamenguista, fã de Felipinho, minha esposa vai gostar da comparação. Não, Fernando, cara, que bom. Estou muito feliz, né, por ter também a oportunidade de fazer parte dessa família, né? E quando realizamos, né, um bate-papo como esse aqui, eu tenho certeza que o nosso objetivo, que é levar a boa informação clara, nítida, né? Porque às vezes as pessoas ligam lá um determinado canal, ou canal aberto ou canal fechado, e fica assim, poxa, pois é, mas o que é commodities? O que é isso? O que é aquilo? E aqui a gente procura explicando, né? Trazer tudo. Aí agora para nos ajudar nesse sentido. Exatamente. Né? E faz muita parte do que a gente está transformando a marca, né? É o desafio que eu assumi, que a gente conversou junto, né? Quando a gente se alinhou, que a gente tem transformado. Algumas coisas são um pouco mais provocativas, porque para ser diferente a gente incomoda. Então, normal, a gente tem recebido algumas críticas que eu leio tudo, que a galera tem criticado, tem mandado, eu leio tudo, estou absorvendo. Existe um planejamento, a gente está conseguindo cumprir. Né, os indicadores mostram que está no caminho certo, vamos ver. E que essa seja a primeira de muitas, né? O nosso piloto aqui com mais entrevistados sobre um tema. Tem tudo aí para virar recorrente. E agradecer mais uma vez o convite, obrigado, né? Pelo espaço. A parceria, obrigado, né? Obrigado por estar com vocês. Porque isso nos dá muita confiança na credibilidade que a gente tem, né? De receber vocês aqui, né, Valmor, tudo que tu tem de influência aqui, de conhecimento, não é uma pessoa que vai em qualquer lugar, então a gente agradece a presença, a trocação de ideia, né? A sinceridade. A grossura. Né? Fina flor da grossura. E Serginho também, cara, obrigado por ter aceitado compor nosso time, né? Nossa nova experiência aí. E vamos pra frente, né? Eu acho que é isso, as pessoas podem contar com a gente, o empresário, né, que está nos acompanhando. Tem alguma coisa para divulgar, precisa de um apoio, o Notisul tem um canal, a gente tem, né, o espaço, tem audiência, vamos fazer acontecer. A gente tem feito isso com algumas marcas locais e a repercussão está muito bacana. Então é isso, né? Manda mensagem direto para mim que a gente publica, a gente expõe e vamos divulgar as criatividades e as ideias novas, que é o que a gente precisa para nossa região. O que não falta são boas ideias, né? É isso aí. E na hora da crise, tire o S e deixe só o CRI, né? Vamos criar para que a gente possa evoluir. Queridos, muito obrigado. Grande abraço. Obrigado a você que esteve conosco, né, até o momento. Tenho certeza que com um bate-papo tão gostoso como esse e com a sua presença, com a sua participação, fizemos o nosso trabalho. O nosso muito obrigado e até o próximo Notisul Digital. Tá aí alguém assim da parte